Vamos analisar então duas metáforas muito importantes que nós encontramos aqui nos quadrinhos quando eles se referem à civilização de Zenla. Em um determinado quadro, Shallabal está conversando com Norin. Shallabal é a esposa, tá, do Norin, que viria a ser o surfista prateado. E ela está conversando então sobre esse tormento que aflige o seu marido, né? E ele diz que não consegue suportar a visão dos seus semelhantes desperdiçando ali os seus dias em busca de prazeres infinitos e vazios. Ele diz que até os seus conhecimentos são herdados. O que levaria uma vida inteira de ensinamentos é absorvido em meros momentos no interior dos denominados hipnocubos letivos, que são aparelhos destinados ao rápido aprendizado. Da mesma forma, tudo que se deseja de bens materiais pode ser criado sem nenhum ônus, utilizando o que eles chamam de cybermaterializador. Essas são as duas metáforas às quais eu me referi, o hipnocubo letivo e o cybermaterializador. Veja então que se no mundo físico o ser humano já não anda mais em razão da utilização daqueles cinturões de transporte, no mundo metafísico, ou seja, no mundo das ideias, ele também não raciocina mais. Isso porque o conhecimento de toda uma vida é absorvido em instantes, utilizando o hipnocubo letivo. Veja que diante desse quadro, podemos imaginar que se uma grande quantidade de informação é absorvida em poucos instantes, não há tempo para se raciocinar, para refletir sobre aquilo que está sendo assimilado. Isso resulta apenas na absorção de um conjunto de dados e de informações sem nenhum tipo de contexto, alheios e pré-determinados, sem a construção de um conhecimento próprio, sem acrescentar ou contestar qualquer tipo de preceito por meio de um raciocínio crítico. Essa forma de transmissão de conhecimento, ela pode ser interpretada aqui como uma hipérbole da pedagogia bancária de Paulo Freire. Tá? Paulo Freire, um grande educador, cunhou esse termo, né, pedagogia bancária, para denunciar o caráter dos procedimentos tradicionais em educação, que se contrapõe então à sua pedagogia libertadora. Trata-se de uma crítica à dinâmica tradicional em sala de aula, em que o professor ele simplesmente deposita o conhecimento, as informações, para que os estudantes a assimilem e memorizem, comparando aqui o estudante a um recipiente vazio, como se ele não tivesse todo um histórico, como se ele não tivesse experiências de vida, como se ele não tivesse um contexto para aquela informação. Comparando então esse estudante a uma espécie de cofre, em que esses conhecimentos seriam então depositados, sem nada a acrescentar pelo próprio recipiente, considerado vazio. Essa pedagogia bancária ela consiste em uma crítica ao caráter educacional que se apresenta por meio de uma narração e fala de uma realidade como algo parado, uma realidade estática, algo compartimentado, comportado, o que não é verdade. O educador ele aparece como um agente indiscutível que tem a tarefa simplesmente ali de encher os educandos, os alunos, daqueles conteúdos da sua narração, dos seus retalhos de realidade sem contexto, desconectados da totalidade. Esse ato de depósito de informações é um ato em que a palavra se esvazia da dimensão concreta que deveria ter. Ela se transforma em uma palavra oca, sem sentido, alienada e alienante, conduzindo então o aluno ou o educando à memorização mecânica de um conteúdo que está sendo narrado. No mesmo sentido, é a perspectiva que apresenta Edgar Morin ao afirmar que o conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. Há sempre uma necessidade de situar essas informações e esses dados em um contexto, para que então eles adquiram sentido. A palavra ela necessita de texto, e o texto necessita de contexto em que se enuncia. Assim, se obtém o que o autor denomina de global, né? Que é a relação entre o todo e as partes. Trata-se, portanto, de um conjunto de diversas partes ligadas de modo interretroativo ou organizacional. É o todo organizador de que fazemos parte. E é preciso efetivamente recompor o todo para conhecer as partes.
tá? Não podemos negar que a fragmentação é necessária para que a gente consiga se aprofundar nas partes, mas a gente não pode deixar de compreender o todo. A complexidade, ela ocorre quando elementos diferentes são inseparáveis e constitutivos de um todo, havendo então uma espécie de um tecido interdependente que é interativo, algo que relaciona objeto de conhecimento e contexto. Consiste em uma união entre a unidade e a multiplicidade. Em consequência, o que se observa é que a educação, na verdade, deve promover uma inteligência geral, apta a referir-se ao complexo e ao contexto, de um modo multidimensional e dentro de uma concepção global. É exatamente por isso que eu fiz a opção aqui de trabalhar de forma multidisciplinar, para que a gente consiga, então, compreender essas unidades e relacioná-las ao todo. A partir desse ponto, a reflexão ela pode ser aprofundada ao se aplicar essa metáfora do hipnocognitivo à atual formação escolar e universitária, porque esta ensina a separar o objeto de seu contexto, deixando de relacionar as disciplinas. Uma formação que segue utilizando uma fragmentação que, na verdade, é incapaz de captar o que está tecido em conjunto, ou seja, um complexo conforme o sentido original do termo, que, reduzindo o complexo ao simples, acaba por separar o que está ligado e unificar o que é múltiplo. Essa educação bancária é um método cuja lógica projeta sobre a sociedade e as relações humanas as restrições e os mecanismos artificiais de uma máquina. É uma visão mecanicista, quantitativa e formalista, que ignora, oculta e dissolve tudo que é subjetivo, afetivo, livre e criador. Então, essa metáfora do hipnocognitivo, ela serve perfeitamente para o sistema educacional, tá? Que realmente separa as matérias para facilitar o aprendizado, mas esquece de recompor esse conhecimento para que a gente consiga identificar essa unidade em meio ao todo. Quanto ao cybermaterializador, pode ser interpretado também como uma metáfora do materialismo e do imediatismo da sociedade moderna, representando então o arquétipo de uma corrida particular em que membros da sociedade exercem a atividade de consumo de forma degenerada em vício e compulsão, um consumismo doentio. Trata-se de uma crítica a uma busca ávida não apenas por bens materiais, mas também por novos exemplos aperfeiçoados e receitas de vida, pelos meios de convencer alguém de que se é algo que não se é de fato. Meios para que a gente convença pela imagem que a gente é aquilo que a gente veste, por modos de se fazer acreditar que é a própria vestimenta, maneiras de fazer e desfazer amigos conforme interesse próprio. Em ambos os casos, seja pelo hipnocognitivo ou pelo cybermaterializador, o conceito básico a ser trabalhado aqui é a relação entre sociedade, ser humano e máquina, bem como a essência de sua produção intelectual e material. Deve ser analisada, então, a forma com que se utiliza o conhecimento adquirido ou o bem que é produzido em uma determinada sociedade, se é que de fato se utiliza tal bem. Se não é apenas um conhecimento abandonado ali nos confins da memória como uma peça de roupa no fundo do armário. Tá? Quantas vezes nós vemos alguma coisa e nos lembramos, nossa, eu acho que eu aprendi isso na escola. Você vê que é um conhecimento que ficou perdido no fundo do seu cérebro, porque ele não foi ligado à sua realidade, é algo desconectado da sua vivência. Todos os conhecimentos que você aplica no seu dia a dia, eles são inevitavelmente memorizados. Agora, quando os conhecimentos são fragmentados e isolados, você não entende como eles se relacionam com a sua realidade.